um vídeo aqui no canal. Quem tá feliz mais uma semana, né? Gente, como é bom ter um feriadinho, né? Vocês aí, feriadão da Páscoa, a gente aqui nos Estados Unidos não tem esses feriados prolongados, mas enfim, comemoramos do mesmo jeito, né? Quem pode folgar, folga, quem não pode dá um jeitinho e comemora aí no final de semana. Bom, gente, o vídeo de hoje é muito interessante, tá? Interessa muita gente. Se você chegou aqui, não me conhece, prazer, meu nome é Carol, seja muito bem-vindo no meu canal. Já se inscreve aqui, já ative o sininho para você não perder nada e conheça o meu Instagram, que eu vou deixar aqui em cima também, e lá podemos ficar mais próximo, tá bom? E conversar mais vezes. Então roda a vinheta pra gente começar esse vídeo com muito amor e carinho, que eu trouxe aqui mais novidades pra vocês. Bom, gente, hoje vamos falar de um assunto que interessa muita gente, tá? Realidade mesmo. Eu fiz esse vídeo para poder mostrar de frente para vocês como é realmente o custo de vida aqui nos Estados Unidos. Sim, hoje vamos falar do custo de vida aqui nesse país maravilhoso que inúmeras pessoas sonham em viver, mas que a realidade está muito bem longe de ser esse tão sonhado sonho que todo mundo tem, né? Então vamos lá. Primeiro, vou falar aqui nesse vídeo custo de vida sozinho, tá? Você solteiro, sem família, sem filho, aqui nos Estados Unidos, como eu, por exemplo, tá? Se você discorda de alguma coisa, já deixa aqui embaixo no comentário, tá? Ao longo desse vídeo, já faça as perguntas, já comente se você gostou desse tipo de vídeo, que nós vamos trazer um outro, que é o custo de vida familiar, tá bom? Será o próximo vídeo. Mas o vídeo de hoje vamos falar de uma pessoa sozinha, que também já dá pra você ter uma base aí, né? Se você vier com tiver com mais uma pessoa, enfim. Bom, gente, tem alguns tópicos aqui que a gente vai colocar, tá? Moradia, nós vamos comentar custo de vida, que vai incluir moradia, transporte, comida, alimentação, tá? Lavanderia e os custos de água, luz, telefone, internet. Que vocês vão ver que tem uma diferençazinha aí quando você é a dona do imóvel, né? E quando você aluga. Bom, primeira coisa, moradia, tá? Vai depender do lugar aonde você vai morar. É o quê? É um quarto, é um apartamento, é uma casa, é um attic, é um basement, é um estúdio, que é a mesma coisa aí de um attic, tá bom? O que é um estúdio, gente? Um estúdio, ele não vai ter as divisórias dos cômodos. É como se fosse um cômodo amplo, que você pode fazer ali quarto, sala e cozinha, com apenas a separação dos seus móveis, e tem o banheiro, que vai sim ter a repartição, né, separada. Mas é um cômodo amplo, tá? Vamos lá então. Quarto. Primeira opção. Tá morando num quarto. Qual o valor do aluguel no geral? Que eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram, gente. Existe quarto aqui de $500? Existe. 550, 600, até 800 existe quarto. Quando eu falo quarto, gente, é um quarto individual, às vezes, para uma pessoa sozinha, ou pode ser um quarto para casal, tá? Isso é muito bom você informar quando você estiver conversando com o proprietário da casa. Nem todo quarto pode ser para duas pessoas, recebido para casal, tá? E nem todo quarto pode ser só para uma pessoa sozinha. Então tem que ser conversado antes. Se é um quarto para uma pessoa, você no futuro não pode levar o seu namoradinho, ou arrumar seu marido, enfim, não pode. É para um, é para um. Tudo tem que ser bem esclarecido aqui, tá, gente? Não é que você alugou um quarto e você pode fazer dele o que você quiser. Não, você está dentro da casa de alguém. Geralmente é uma família, essa família ou é também brasileiros, portugueses, hispanos, ou até mesmo a pessoa é americana, descendente, né? Filho de algum brasileiro, enfim, vai depender da família, da casa que você alugar, do lugar onde você está, tá? Eu só passei por aluguéis de outros brasileiros, tá bom? Bom, apartamento.
Você vai alugar um apartamento. Tem gente que fala assim, Carol, quanto que é o aluguel de uma casa aí? Ai, gente, de uma casa tá bem distante do sonho de vocês. Porque a realidade é apartamento. Essas casinhas que a gente vê aí, nessas cidades que são receptivas, né, para imigrantes, enfim, são as casinhas que geralmente tem 1, 2, 3 pisos, e isso é chamado de apartamento. Não vai alugar a casa toda para você. Acontece de você encontrar? Sim, acontece, tá? Acontece de você querer alugar uma casa, acontece. Mas a maioria, a coisa mais fácil que tem é você alugar o apartamento aí, ou é o primeiro piso, ou é o segundo, ou é o terceiro, enfim. Isso são chamados de apartamentos. Geralmente, os preços vai variar aí de 1.400. Bom, gente, 1.400 na minha época, tá? Porque já ouvi dizer que não existe mais esse preço. Até $2.500. Sim, isso mesmo. O apartamento, ele depende se ele vai ser 2 quartos, se ele vai ser de 3 quartos, né? Um quarto só, porque também tem. Então, vai depender se a casa é nova, se a casa é mais velha, antiga, a localização dessa casa, tá? Então, tudo aí vai influenciar no preço, ok? Bom, então, o apartamento você vai encontrar aí nesse valor de 1.400. É o exemplo que quando eu morei, aluguei um quarto, né? Eu e a moça, nós alugamos um apartamento de 1.400. E nós dividíamos aí esse valor do aluguel, tá? Muitas pessoas fazem isso aqui. Aluga o apartamento e divide o valor do aluguel, tá bom? O basement, gente, qual que é o valor de um basement? 1.200, 1.500, tá? Não, é muito caro, vocês não vão encontrar. Por quê? Tem muito basement, o que é isso? É um porão. Vou falar porão que todo mundo vai entender melhor. O porão, geralmente, existem porões que não são para alugar, mas a galera aluga, tá bom? Não pode alugar. Por que não pode? Às vezes não tem ventilação direito, não tem igual janela, digamos assim, né? Tem porões que não tem janela, como o porão que eu morei não tinha janela. Então, tipo, as pessoas alugam pra quê? Fazer dinheiro e tal, porque às vezes as pessoas não têm condição de pagar e procura aquele lugar mais barato, que foi o meu caso, não tinha condição de pagar, eu tinha que morar num lugar mais barato e foi o que eu encontrei. Mas não é pra alugar, porque tem animais, às vezes os animais passeiam por lá, como os ratos, né? Como outros insetos, aranhas, essas coisas. Porque é o quê? Debaixo da terra. Existe sim um porão em cima da terra? Existe, gente, tá? Não quer dizer que todos os porões são embaixo, são no subsolo, não. Existe os em cima. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E aí, você moraria em um porão onde passeia ratos? Bom, essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque tem gente que mora assim. Você às vezes fala jamais. Gente, mas na hora da necessidade, você vai para um lugar desse, tá? Bom, os basements aí vai custar em torno desse valor, 1.200 até 1.500, tá? Alguns nem pode alugar, a gente tem que tomar muito cuidado com o lugar que a gente vai olhar, né, de quem que a gente tá alugando, e realmente a pessoa que tá alugando tem que tomar muito cuidado, porque ela nunca sabe o coração daquela outra pessoa que tá ali alugando o porão dela, né, pra não colocar ela também no problema, porque aqui as pessoas são maldosas e usa das oportunidades pra poder causar outras polêmicas, né? Tipo, a pessoa aluga na bondade de ajudar e aí a pessoa que está alugando acaba colocando essa mesma pessoa em problema porque o lugar não é apropriado para alugar. Tem essas picuinhas aqui. Área ou estúdio, que é a mesma coisa, digamos assim, tá? É o último andar da casa, então esse andar também é alugado, geralmente é um cômodo só e a sala ali, a cozinha e o banheiro. Às vezes as pessoas fazem a própria sala de 2 cômodos, mas aí acaba não tendo sala, tá? Então mora aí duas amigas ou 2 amigos, né? Não um casal com filho, essas coisas, porque geralmente não tem como, fica muito apertado. Até o dono do próprio imóvel se descobrir isso, porque os estúdios é geralmente para casal ou para uma pessoa sozinha, né? Os áreas também. Então, se acaba descobrindo ali que tá colocando mais pessoas, às vezes família grande e tal, eles acabam causando problema pra você. Então, é bom você conversar antes, explicar a sua situação. Às vezes é melhor a gente ser verdadeiro do que tentar passar outra pessoa pra trás sempre, tá, gente? Pensa nisso sempre. Você tá num país que não é seu, então vale muito a pena você ser sempre verdadeiro, tá bom?
E eles vão custar em média mais ou menos 1.300 até, tem estúdios aí até de $1.800, tá bom? Também não vai encontrar estúdio muito caro, porque pela capacidade, tamanho, né, de não caber muitas pessoas, enfim, e não tá achando mais aluguel barato, gente, tá bom? Quando eu cheguei aqui, falava que achava estúdio até de $800, mas não encontra mais, tá? Os preços tá tudo muito caro. Principalmente na cidade santuária, que volto a dizer que cidade santuárias é aquela cidade que tá ali para receber o imigrante, né? E apoiar em várias coisas, tem ajuda comunitária, enfim. Essas cidades são cidades mais procuradas, então as coisas nunca vai estar barato, tá? Porque vai ser assim, boa oportunidade para muita gente tá ali, rápido acesso a tudo, a uma padaria, a um supermercado, a enviar um dinheiro, essas coisas. Então essa cidade geralmente é que tá mais caro. Exemplo, Nurque. Hoje tá mais caro viver lá do que você viver numa cidade mais americanizada. E com razão, porque lá tem um acesso fácil a tudo, né? Aí as pessoas perguntam, mas por quê? É justamente por causa disso, porque às vezes você morando lá, você não precisa talvez nem de um veículo para poder ir numa farmácia, para ir num supermercado, enfim. O que vai diferenciar? Vamos falar das contas, né, que precisam ser pagas aí. Geralmente, quando você aluga um aluguel aqui, gente, você não vai pagar as contas separadas, por exemplo, água, luz, internet, tá bom? A maioria dos aluguéis, se for estúdio, se for basement, se for apartamento, a maioria, a água, quem paga é o dono da casa, tá bom? Você não vai pagar a conta de água. O que vai separar aí vai ser a luz. A luz pode ser separado sim. Alguns aluguéis você não precisa preocupar porque vai estar incluso, mas outros vai vir a conta para você. Exemplo, os apartamentos, pode ser que a conta de luz você precisa pagar separado, tá? Não tá incluso no aluguel. Agora, basement, a área que costuma estar incluso, não são todos, mas costuma. E os quartos sempre vai estar incluso, água, luz, internet, tudo vai estar incluso quando você aluga um quarto, tá? O que significa isso? Você só paga o valor do aluguel, o que tá ali, por exemplo, o quarto é $650, você vai pagar aquele valor ali, 650, e você vai poder tomar o seu banho, ver sua televisão, não vai preocupar com a luz, tá? Pode dormir com a luz, seu quarto ligada, todos os dias que você não tem que pagar conta de luz, não faça isso, porque a dona da casa vai ter que pagar, tadinha. Então sempre pensa um pouco no outro, tá? E a internet também, que é o Wi-Fi, tá incluso, né? Quem paga a internet vai ser a dona da casa, você não vai precisar de pagar a sua internet. Mas, gente, nós temos um telefone, nós estamos num país, né, que não é nosso, então nós vamos sim ter que gastar com internet, porque quando você sair daquela casa, o seu telefone não vai pegar nas ruas, né? Já vi gente falando nos Estados Unidos, tem Wi-Fi aí pelas ruas, vai esperando. Se você não pagar, o seu telefone não vai pegar, gente, a não ser que você está ali num estabelecimento e pede o Wi-Fi do estabelecimento para usar, entendeu? Então você precisa sim pagar o seu plano. Geralmente, os planos aqui para você ter um iPhone novo do ano com o plano do telefone, falar à vontade, mensagem, ligação, essas coisas geralmente ficam em torno de $120 aí para mais, tá bom? Pode ser que tenha de menos? Pode, mas eu, por exemplo, acho o meu plano barato e nós pagamos $125. Bom, isso é para cada pessoa, tá, gente? Então, você vai ter o seu gasto, sim, do seu telefone de $120, digamos, no geralzão, tá bom? Então, anota aí esse gasto, telefone. Se você, dependendo, se você alugar quarto, não paga água, luz, internet, mas, água, luz e gás, mas vai pagar o telefone. E se você alugar aí o apartamento, basement, área, que tem que ser tudo conversado para você saber o que você vai pagar. Um exemplo de valor de água, tá? Exemplo, de água não, porque o dono paga. Um exemplo de valor de luz, $70, mais ou menos, tá? No máximo, porque, exemplo, aqui a minha casa é muito grande e nós pagamos $75. Então, acredito que se você morar num apartamento, você vai pagar bem menos que isso, tá bom? Mas esse é um exemplo que eu coloquei. O gás, em algumas casas, são separados, tá? Então, também levei um outro exemplo que você vai pagar aí mais uns $60 de gás.
Vai. Aqui tem casas que as contas vêm juntas. Tem uma outra conta também que algumas casas pagam, que é sewer, que é aquele esgoto, né, que a gente fala, que também pode ser que tenha incluso com alguma outra conta. Então, também tem casas que tem a taxa do lixo para recolher o lixo. Isso é muito raro você pagar quando você tá vindo de um aluguel, tá, gente? Isso é só mesmo quando você tem uma casa. Às vezes num condomínio, como é a minha situação aqui, né, a gente tem taxa de lixo, taxa do condomínio, taxa do sewer, que não é comum quando você aluga. Então, não vamos entrar em detalhes desses valores, tá bom? Vamos pensar só que se você estiver alugando um quarto, você vai ter o gasto do seu quarto, da internet, do seu telefone e mais as outras coisas que eu vou falar aqui agora. Se você estiver alugando um apartamento ou um porão ou um estúdio, você também vai ter o gasto do aluguel, do seu telefone e talvez da luz, tá? E do gás. Mas aí tem que ser conversado antes de você alugar, tá bom? Essa luz e esse gás pode ser que não passe de $150, tá? Porque o lugar é pequeno e depende da região, não vai passar. Então, você pode colocar aí por base esse valor. Vamos lá para mais um gasto no geral, transporte. O transporte aqui é muito importante, gente. Ninguém vive aqui a pé, apesão de tudo. Não, vai chegar uma época que você não vai conseguir andar a pé, o frio demais, a neve demais. Aí o que você vai fazer? Tocar dentro da sua casa e não vai fazer nada. Sim, tem pessoas que vivem aqui sem carro? Óbvio que tem, milhares que não tem carro, tá? Assim como tem também muitas que têm o veículo. Então, vamos falar de gastos diferentes, tá? Mas a realidade é bem essa. Não é todo mundo que consegue manter carro aqui e as pessoas vivem sem o veículo e passam muito aperto, tá bom? O transporte, ele é super essencial aqui, ele não é luxo você ter um carro, é uma necessidade, tá? O carro, você não pode dirigir ele sem seguro, então se você tiver um carro, além da prestação do carro que você tem que pagar, você ainda tem um seguro que você tem que pagar, tá? Seguro vai depender de várias coisas, vai depender se você vai depender a sua idade, se você é homem, se você é mulher, se o carro é novo, se o carro é velho, se você já aconteceu acidente, porque de acordo com as coisas que vai acontecendo com você, quando você adquire o seguro, vai aumentando, tá? Então não é assim. E vai gerar em torno de 145 até mais, tá bom? Bom, então se você tiver o carro, além da prestação, vou colocar um exemplo do meu, a prestação era 200 e pouco, tal, $300, digamos assim, mais o seguro do carro aí que vai ser 150, então já foi para $450 só para ter um carro, ok? Esse valor aí por mês, tá? Bom, e se você não tiver carro, você vai usar o ônibus? É quase uma raridade, tu vai ficar ali no ponto esperando anos, porque o ônibus nessa terra é assim, quase que um diamante, gente. Sinceramente, depender de ônibus, eu prefiro não ir a lugar nenhum. Mas tem gente que utiliza, assim, o transporte público, tá? Não é fácil, não é fácil. Mas aí a passagem vai variar de $2 até $7, depende de onde que você quer ir, o que você quer fazer, tá? E tem passagem mais cara? Obviamente que tem. Mas eu tô dizendo, assim, uma necessidade mais geral, tá? Você pode usar o Uber? Pode usar o Uber, mas tem lá... Você precisa ter o seu cartão de banco para conectar o aplicativo no seu telefone. Não consegue usar o Uber aqui pagando em dinheiro, tá bom? Eu mesmo demorei muito tempo para conseguir ter o Uber aqui nesse país, tá? Geralmente eu usava os Uber dos amigos. Eles pediam e eu pagava eles. Porque é muito difícil mesmo. Você só tem quando você tem o seu cartão e consegue fazer essa translação toda online aí, tá bom? Você também consegue usar os táxis, mas não é tão barato não, gente. Os táxis também têm custo. Vou dar um exemplo de Newark. Na época que eu morei lá, dentro da cidade era $6. Eu não sei hoje, tá bom? Mas qualquer lugar que você ia, tinha aquele valor ali de $6 você tinha que pagar, tá bom? Então tudo tem um gasto. O transporte no geral tem um gasto. As pessoas... optam por morar próximo do supermercado, da padaria, das escolas, né? Pra não tá gastando muito, porque quando a realidade é essa, gente, ter carro aqui não é fácil, a maioria não tem. Então, realmente você precisa optar por esses lugares. Optando em morar mais perto, o aluguel é
alto, porque é mais benefício, é mais facilidade. Então, quanto mais vantagem, mais vai aumentar para ser valorizado aquele imóvel, tá bom? Vamos pensar nisso também. Se você tem um carro, você ainda tem que pensar no custo da gasolina, que a gasolina aqui é barata, se comparar com o Brasil, é barata, né? Mas não é tão barata assim, gente. Eu gasto $65 por semana e $65 é muito dinheiro para quem não ganha tão bem. Então, se você tem um carro, você também vai ter um gasto da gasolina. Isso se o seu gasto for só para trabalhar, tá? Porque se for para passear, fazer outras coisas, esse gasto aí vai aumentar. Então, também temos que pensar nisso, tá bom? Bom, terceiro item. Meu Deus, esse vídeo tá que tá, hein? Comida, alimentação, gente. Ninguém vive aqui se não comer, né? Nós vamos o quê? Morrer. Então, enfim, alimentação. Ai, Carol, e agora, meu Deus, já falou que eu já botei aqui no papel, já gastei horrores já até aqui, agora ainda tem que tirar dinheiro para comer, tem. Você tem duas opções. Existem lugares que você aluga que você não pode usar a cozinha, gente, tá? Tem lugar que você aluga que você não pode usar. Exemplo, tem porões quando você aluga que não tem cozinha, você tem que comer fora, tá bom? Que foi o meu caso também. Eu não podia cozinhar lá e depois eu enjambrei uma cozinha, mas assim, usei 2 vezes só e assim mesmo, se o dono da casa descobrisse, ele não ia achar legal, porque não pode. Porque basement é fechado, não tem ventilação, é perigo de acidente, de fogo, essas coisas. Então, não pode, tá? Também existe quando você aluga quarto, tem apartamento que as pessoas não deixam você usar a cozinha para cozinhar. Você precisa comer na rua. E comer na rua sempre fica mais caro, tá? Então, você tem que alugar em um lugar, já ver, né, o que vai ser de benefício para você ou não. E já pensar muito se vai valer a pena, porque... gente, comida é uma coisa cara aqui também. Eu já fiquei muito tempo sem comer porque eu não tinha condição de comprar um prato de comida, tá? Não é igual os restaurantes populares aí do Brasil, que na minha época era $1. Eu nem sei quanto que tá agora. Mas, $1, R$1. Mas... comida aqui é caro. Se você for comer na rua todo dia, você vai pagar em média $20 a $25 um prato de comida. Você não vai ter direito a bebidas, porque senão a sua conta vai ficar mais cara, tá? Você tem que optar por um restaurante que tem um preço único para você economizar mais. Então vai ficar aí de sobremesa, você não vai poder comer, porque senão você vai pagar mais, tá? Então, comida realmente é difícil aqui. Tem gente que não come, tem gente que pega a cesta básica, como é o caso de muitos aqui. Algumas cidades têm as ajudas aí nas igrejas que distribuem cesta básica para você pegar. E se você tá aqui, eu sou a favor, entra na fila e pega sim, porque ninguém sabe a necessidade do outro e a gente precisa, só a gente sabe, entra lá e pega. Pega uma não, já pega 3 de uma vez. Já leva seu amigo e fala, você não precisa não, vamos lá que você vai pegar pra mim. É assim que tem que fazer, tá? Porque realmente as pessoas não sabem a vida do outro aqui e só você sabe da sua necessidade. Se você optar por cozinhar em casa, vai ficar mais barato? Vai, mas você vai gastar do mesmo jeito, tá bom? E como eu disse, tem que ver se o lugar onde você tá pode, né? Se você pode cozinhar. O que você vai gastar por semana? Carol, mas e se eu cozinhar em casa vai ficar barato, então, né, vou gastar menos. Se você gastar $20 a $25 por dia aí durante um mês inteiro para comer, são 30 dias no mês, você vai, né, a gente vai gastar um valor bem razoávelzinho. E se você for cozinhar em casa, você pode optar em comprar por semana ou comprar por mês, tá? Por semana, você vai no seu supermercado, né? O básico você vai comprar uma vez só no mês, digamos, o arroz, o feijão. Vai optar em feijão de lata, porque é mais fácil de fazer, tá? Nem todo mundo tem a facilidade de achar a panela de pressão, de poder cozinhar na casa das pessoas, né? O feijão na panela de pressão, gostosinho, como a gente tem aí no Brasil. As pessoas aqui optam por lata mesmo, que é mais fácil. Então, você vai fazer a sua compra ali, arroz, feijão, macarrão, que é o básico, óleo, beleza, isso sim. Ai, Carol, nossa, mas eu não como arroz e feijão e tal, eu gosto de salada, eu gosto de frutas, pois esse gosto vai depender muito da sua situação aqui, tá? Se você pode, se você puder, você vai falar, eu gosto e eu só como isso. Se você não puder, infelizmente, tu vai ter que comer o que tem.
porque essa é a realidade, tá? Tem gente que vive aqui de arroz e ovo e arrota caviar. E assim como tem gente que come do bom e do melhor e realmente veste roupa velha, que é a situação de muitos por aqui. Então nunca se julgue alguém sem não saber a realidade, tá bom? Bom, e aí você vai comprar ali por semana o quê? Uma carne para você fazer, né? Que pode ser tanto o ovo como o frango, que são as carnes mais baratas. A realidade é essa. Ninguém chega aqui comendo picanha todos os dias. Então, é a carne mais barata, mas se você for comprar picanha todos os dias para você comer, você vai ficar pobre aqui, tá? Então, o pessoal opta em frango e ovo. Tem pessoas que nem comem frango todo dia, comem ovo todos os dias, tá? Além de ser muito rico em várias vitaminas, ainda é baratíssimo, né? E rende, tá? Bom, hoje um pente assim de ovo, digamos assim, de 12 ovos, tá? $2. Então é por isso, aqui em casa não falta ovo, tá, gente? Bom, a sua compra aí por semana vai ficar em torno de $50. Digamos que você compre milho, ovo, grão de bico, as coisas que são mais saudáveis, pode você às vezes encontrar até na loja de $1, tá? É a latinha, então você vai comprar aí pra você economizar. E o básico, né, que é uma porção de frango, que dá pra você comer aí um bife de frango os 5 dias da semana. Aqui nos Estados Unidos, gente, tem muita gente que não faz 2 refeições por dia, porque isso também fica caro. Às vezes a pessoa não tem condição, tá? Fazem um sanduíche ou pra comer na hora do almoço um pão com manteiga, um pão com um pedaço de queijo e deixa só pra jantar à noite. Essa é a realidade de muitos aqui. Já passei muito tempo sem almoçar, gente, muito tempo, e comia só sanduíche, comia um pão com alguma coisa, um pedaço de um biscoito, já comi muito biscoito tomando água, pão tomando água. Nossa, Carol, por quê? Porque às vezes, gente, essa é a realidade, tu não tem dinheiro para comprar um milkshake, para comprar um leite com Toddy, para comprar um café. Gente, essa é a real. Então, você vai ali na medida do que dá pra você conseguir, tá? Falei de $50 aí por semana, que talvez dá pra você fazer a sua comprinha básica, né? E no mês, então, você vai gastar 200 sem comprar nada que você gostaria, nada de guloseimas, frutas boas, outros tipos de carne, nada disso, gente. Porque uma coisinha que você sair fora desse mínimo aí vai aumentar lá na frente, você vai passar aperto, tá bom? Bom, então já falamos aí da comida, tá? Se você pedir um delivery aqui também, pode ser que o prato seja baratinho, né? Um sanduíche aí $7, mas você vai ter que pagar o delivery, que vai ser mais 3, e ainda vai ter que dar um tip aí pra pessoa que trazer, que geralmente é $2, o que você quiser dar. Se você não quiser dar o tip, tudo bem, mas você vai perceber que você muitas vezes vai ser o único que não vai pagar o tip, porque o tip é uma ajuda, uma gorjeta que é muito normal a gente ver aqui nos Estados Unidos, né? A pessoa tá ali te ajudando, te tratando bem, te proporcionando um benefício, e uma resposta que você vai dar pagando o tip para aquela pessoa, tá bom? Bom, gente, então vamos falar o geral, tá? Agora, e ainda tem a lavanderia. Vamos falar da lavanderia, que é mais um custo aqui. Você vai lavar suas roupas onde? Não, gente, as casas não tem lavanderia, não tem máquina e nem lavadora. Você precisa se deslocar para ir lavar. E no frio, tu vai a pé, carregando o saco, igual o Papai Noel, puxando o carrinho, daqueles carrinhos de fruta cheio de roupa suja. Isso mesmo, já atravessei, já andei muita rua carregando sacão de roupa, tá? Já teve hora que meu saco despencou, as roupas caiu tudo. Sim, gente, é isso, a realidade é essa. Não, cara, eu morro de vergonha, não vou carregar saco não vai não. Então suas roupas vai ficar suja em casa e você nunca vai lavar. As lavanderias, nem toda a lavanderia é tão perto da sua casa, tu tem que andar muito às vezes, tá? Então, no inverno e na neve são onde as pessoas mais passam aperto, né, carregando as roupas para ir lavar nas lavanderias. E lá nessa lavanderia é de graça, Carol? Não é de graça. Para você lavar aí uma quantidade mínima de roupa para uma pessoa, você vai gastar no mínimo $4 para lavar e 4 para secar, tá? Porque vai depender da quantidade também. Geralmente você vai fazer isso uma vez na semana, tá? Tô falando uma pessoa sozinha. Vai juntar as roupas ali uma vez a semana toda, vai lavar no final de semana e você vai pagar, vai gastar uma máquina só, dependendo da quantidade.
e do tamanho da máquina, tá, gente? A máquina menor é um preço, a média é outro e a grande é outro. No geral, se você tiver pouca roupa, você vai gastar aí $4 para lavar, uma lavagem só, e $4 para secar. Isso é, se você tiver o seu sabão e o seu Comfort, o seu amaciante, porque se você não tiver lá na lavanderia, você vai ter a opção de comprar e você vai gastar mais comprando. Já calculou aí o que será $8 aí para lavar roupa, né? Uma vez na semana, que daria o quê? R$50 no Brasil. Não vamos converter, senão vamos ficar louco aqui. Bom, então vamos falar do geralzão. E agora, quanto que eu vou gastar? Vamos calcular. 700 do aluguel, mais ou menos, tá? Para um quarto. Lembrando que depende do lugar que você vai alugar. 700 de um quarto, 200, o mínimo do mínimo, comendo sofrido, tá? Com alimentação. Isso se fizermos uma compra $50 por semana. E se a gente colocar $20 todos os dias, né? 10 vezes 30, 300. Então 20 será 600. Nós vamos gastar $600 para comer um prato de comida a $20 por dia. Isso é, se encontrarmos, isso é só pagarmos $20, né? O que a realidade não é essa. A gente gasta muito mais, gente. Hoje eu saio com meu marido, eu sento, vou almoçar no restaurante, a gente deixa $100. Então pensa, uma vez você pagar $100 se você estiver em casal. Vamos calcular aí se você almoçasse todos os dias e jantasse todos os dias. Não tem dinheiro que paga isso, gente, tão caro que fica, tá bom? Bom, então nós vamos ter o gasto com a comida, o mínimo do mínimo por mês, $200, tá? 120 do seu telefone, digamos que sempre a gente acaba pagando mais. 120 do seu telefone, $50 pro Uber ou pro táxi aí no final de semana que você quer passear, porque durante a semana, gente, dependendo dos trabalhos, você não vai gastar muito, tá? Vai ter ali a pessoa que te pega, ou a companhia, enfim, você não vai ter muito gasto. Isso eu tô falando assim, o mínimo mesmo, passando muito aperto, tá? Também você vai gastar o quê? $50 de lavanderia no mês, que seria toda semana aí, $10, 12, dependendo, tá? Eu coloquei por alto ainda, $50 de lavanderia, ok? E se você tiver veículo, né? Vamos tirar esses gastos, veículo, seguro, essas coisas, porque isso daí já é chamado de o luxo aqui. O básico do básico ficou em $1.200. Sim, 1.200 para você morar numa perrengue condição, para você comer o mínimo do mínimo, passando aperto. E aí? Se você não tiver como se manter aqui, não conseguir um trabalho para todos os dias, que a realidade é essa, nem todo mundo consegue, tá? Você vai passar aperto? Vai. E vai passar aperto demais, gente. 1.200, assim, a gente gasta muito mais que isso. Muito mais, isso eu coloquei o mínimo, gente, tá? Então, se você não tiver um trabalho aí fechado no mês, se você tiver fechado para ganhar $100 por dia, é $2.000 no mês. 1.200 já são só dos seus gastos. E o resto é sobra? Sobra. Nossa, tô no lucro, vai sobrar $800. Gente, nunca sobra. Vocês ainda vão escrever, Carol, não sobra, tá? Porque esse mínimo que você faz ainda passa dificuldade e você ainda precisa correr atrás para conseguir mais, gente. A realidade não é essa. Eu quis trazer nesse vídeo só para mostrar para vocês um pouquinho assim, sabe, de realmente os gastos de uma pessoa sozinha. Então, eu sozinha tenho um gasto de 1.200, tá? Para ter um conforto, assim, bem pequeno, uma qualidade de vida ainda bem pequena, mas lembrando que a gente só sobe na vida degrau por degrau, a gente tem que ter paciência e, acima da paciência, fé, porque senão a gente não vence em lugar nenhum, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção foi, assim, dar uma clareada na mente de vocês. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre os gastos de uma família com 2 filhos, que é bem diferente disso, tá? Você não vai pegar só lá aquele valor que eu falei, 1.200, e calcular para 3, 4, não, que tem muito mais além disso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui bastante like pra mim. E envia esse vídeo para um amigo, para um vizinho, para alguém que sonha, né, em saber quanto que é o custo de vida nos Estados Unidos. E vamos alcançar mais números de seguidores aqui no meu canal, gente. Olha, foi um prazer enorme trazer esse vídeo pra vocês. Espero vocês no próximo, tá bom? Um beijo bem grande. Bye, bye!